Hello kids, how are you doing? Oi crianças, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, a gente tem uma novidade. A partir do dia 18 de maio, as atividades serão quinzenais. Vocês terão 2 semanas, 15 dias para fazer essas atividades, tá bom? Então você não precisa ficar assustado. Ai, a professora pôs muita coisa. A gente está mantendo mais ou menos um ritmo e você vai ter aí 2 semanas para fazer com calma, com tranquilidade, para fazer uma revisão e ir retomando, tá bom? Então vamos lá. As nossas atividades dessa semana, do dia 18 a 29 de maio, tem por finalidade nós retomarmos aquele treino de estratégias de leitura, né? Você tentar pegar um texto em inglês e tentar ler esse texto. Lembra que a teacher falou para você não ter medo do texto, para você interagir com o texto. Então a teacher deixou algumas dicas para você logo no comecinho da atividade. Primeira dica: não tenha pressa na leitura. Não precisa fazer com pressa. Quando você for fazer a leitura, busque palavras que você já conhece e palavras cognatas. Lembra de sala de aula nós falamos bastante sobre como essas palavrinhas que se parecem com a língua portuguesa, tanto na escrita quanto na fala, mas estão escritas em inglês, nos ajudam na compreensão do sentido de frases e também nos guiam no texto? Então você vai passando o olho e vai procurando, essa palavra eu conheço. Olha, essa parece com português, computer, hambúrguer, name, ok? Então você vai fazendo essa adesão daquilo que você já conhece, né? Depois, a segunda dica da teacher é você fazer uma análise das imagens relacionadas ao texto. As imagens também são um item para você ler. E associar as imagens com esse conhecimento que você já tem, com essas palavrinhas que você já sabe, vai ajudar bastante na leitura, tá bom? Terceira dica: faça perguntas, questione, né? Pergunte o texto. Que tipo de texto é esse? É uma receita? É uma carta? É um e-mail? É um bilhete? É um anúncio do jornal? Então, quando você vai ler o texto, você passa o olhar nele, veja a estrutura e faça perguntas para você mesmo ir respondendo. Ah, não é uma receita, porque não tem ingredientes, não tem modo de fazer. Ah, não é uma carta, não tem remetente, não tem destinatário. Então você vai elencando, né, o que tipo de texto é esse que você vai ler. E outra coisa, se pergunte qual é a finalidade do texto. Né? Ele quer informar, ele quer instruir, ele quer orientar, ele quer guiar. O que, que esse texto traz para você? E procurar as palavras que são palavras importantes, palavras-chave no texto, tá? Geralmente no título do texto já tem algumas indicações daquilo que o texto vai trazer para você. Bom, levante hipóteses de leitura. Ah, eu acho que o texto vai falar sobre isso. Eu acho que o texto vai falar sobre aquilo. Nossa, eu acho que tem tantos personagens nessa história. Ok? Faça hipóteses. Não tem problema se você errar as suas hipóteses. O importante é você fazer essa interação com o texto. Bom, é, então vamos começar. O pre-reading é uma preparação de leitura, tá? Antes de ler, então, você vai observar os textos e responder em português. Quais textos, professora? Quais textos, teacher? Esses que estão na segunda folha da sua atividade, tá bom? O texto está aqui, ó. Young Citizens Great Social Attitudes. Eu tenho aqui, ó, primeira imagem e ao lado da imagem um texto. Segunda imagem, ao lado dessa segunda imagem, outro texto. Terceira imagem e ao lado dessa imagem um outro texto. Então são esses aqui, esse texto desse quadro que você vai analisar. Lembra de fazer aquele passo a passo daquelas dicas que eu deixei. Perguntar que tipo de texto é esse, o que, que tem a ver essa imagem com isso que está escrito aqui, quais são as palavras que eu já conheço, quais são as palavras que parecem com português. Dá uma olhadinha no título. Olha aqui, ó, social. Nossa, é muito parecido com o português, é uma palavra cognata, social, social. Attitudes, atitudes. Nossa, é muito parecido com o português, né? Então são palavras cognatas.
Então, eu já vou tirando alguma ideia daquilo que o texto vai trazer para mim. Vai falar de atitudes e tem a ver com a social, né, com a sociedade. Então, observe os textos e responda em português. Aí você tem a letra A, como que está organizado esse texto? É parágrafo? É ficha? Olha lá, observa e marca um xizinho na sua resposta. Faça uma lista nesse quadro que está aqui disponível de palavras em inglês que se assemelham com as palavras em português. Por exemplo, a palavra attitudes. Attitudes. Olha como parece. Então você vai escrever lá attitudes. Social, social. E assim por diante. Você vai buscando no texto palavras parecidas com o português e vai elencando nesse quadro aqui. Ok? Letra C. Você acha que os textos são? O que será que são esses textos? Anúncios de emprego, perfil pessoal, e-mails. Então você vai fazendo essas hipóteses, ok? Esses levantamentos de hipóteses. Marca um xizinho no item que você achar que é o correto. Agora você vai fazer uma busca de informação no texto, ok? Um scanning, vai escanear o texto e buscar algumas informações. O que eu quero que você busque? Tá aqui, ó. Procure no texto o nome e a idade da primeira pessoa que aparece na ficha. A primeira pessoa que aparece na ficha é essa mulherzinha aqui, ó, ok? Você vai buscar lá nome, idade e vai escrever aqui o nome da pessoa da segunda ficha e quais as línguas que ela fala. Nome da pessoa da segunda ficha e quais as línguas que ela fala. Segunda ficha, opa, tem duas pessoas aqui, uma dessas duas, ok? Procura o nome deles aqui, o nome dele, né? E as languages, as línguas que ele sabe falar. Nome da pessoa da terceira ficha. Tem uma pessoa aqui na terceira ficha, eu quero o nome dessa pessoa e o país, tá? Tenho aí o nome de um país relacionado a essa pessoa, você vai escrever aqui. Coloquei aqui um vocabulário das palavras novas que você talvez não conheça. Por exemplo, young, que significa jovem. Citizens, cidadãos. Great, ótimo ou ótima. Spoken, falado, a língua falada, a língua que a pessoa sabe exercer, né? Caring, cuidando, ok? Young, citizens, great, spoke, caring. Muito bem. Agora é a hora de você se aprofundar na leitura do texto. Você já descobriu que eu tenho um texto dividido em 3 partes, falando de 3 pessoas diferentes, nomes diferentes, idades diferentes, países diferentes, ok? Agora vamos nos aprofundar. Você tem o próximo exercício, algumas informações para você relacionar as informações com as pessoas do texto, certo? Você vai colocar M quando essa informação for relacionada a Marielle. E se essa informação for relacionada ao Eduardo. S se essa informação estiver relacionada ao Stephen, ok? Então leia com atenção, busque no texto a confirmação da informação e marque M, E ou S. Vamos fazer um aqui de exemplo? É a pessoa mais nova dos 3 do texto. Então, para isso, você tem que saber aonde está a informação idade. Bom, você vai buscar a idade, vai comparar e vai ver quem é a pessoa mais nova do texto. Ah, tem alguém aqui de 21, tem alguém de 27, tem outra pessoa de 18. Essa pessoa de 18 é o Stephen S. Essa informação está relacionada com Stephen, então você vai colocar S, ok? E assim você vai fazendo as demais. Bom, estudo do vocabulário. Relacione as palavras em inglês com as suas respectivas traduções. Muitas dessas palavrinhas vocês já conhecem, então você vai colocar aqui, ó, da letra A à letra K, as palavras em inglês. Quer repetir comigo? Repete aí então, ó. Hometown, age, country, school, volunteer, abroad, language, advanced, beginner, children, elderly. Muito bem. Do outro lado, eu tenho algumas traduções. Crianças, escola, cidade, voluntário, avançado, estrangeiro, iniciante, idoso, linguagem, país, idade. Eu dou uma dica que é você começar sempre com as palavras já conhecidas. Por exemplo,
A school. School eu sei que é escola, então vai colocar a letra D na palavrinha escola. E assim você vai eliminando aquilo que você já conhece e vai deixando por último as palavrinhas que você ainda não conhece, ok? Se você tiver acesso a tradutor no celular, pode usar tranquilo, tá bom? O importante é você memorizar as palavrinhas e guardar aí no seu banco de palavras. Bom, naquela ficha do texto da página anterior, ela tinha algumas informações importantes, né? Ela tinha name, age, hometown, country, language spoken. O nome da pessoa, a idade da pessoa, a cidade de origem dessa pessoa, o país e a língua que ela fala, ou as línguas que ela fala, porque às vezes a pessoa fala mais de uma língua. Você vai preencher então esse quadro com as suas informações, com os seus dados pessoais. É um profile, é um perfil seu, ok? Então você vai preencher aí com os seus dados pessoais. Lembrando que o seu nome é um registro seu, ele não muda para a versão em inglês. Se o meu nome é Daniela, eu vou preencher no lugar de name Daniela. É uma identidade, é um registro seu, ok? Número 5. Eu tenho aqui uma anotação importante para você. Repare no nome que eu coloquei aqui, ó, Eduardo Vieira Smith. Ele é um nome que tem 3 partes. A gente fala em inglês o seguinte: o primeiro nome, first name. O segundo nome, middle name. O terceiro e último nome, last name, ok? Repete comigo então: first name, middle name, last name. Então, Eduardo is the first name, Vieira is the middle name, Smith is the last name. Ô, teacher, mas e se a pessoa tiver mais que 3 nomes, se tiver 4 ou 5 nomes? Então, você vai dividir o first name, o primeiro nome, o last name, o último nome, e tudo aquilo que tiver ao meio vai vir aqui na coluna do middle name, ok? Por exemplo, o nome é Eduardo Souza Vieira Smith. Então, o middle name será Souza Vieira. Eu tenho aqui alguns nomes para você dividir aqui no first name, middle name, last name, ok? Você vai então ler, ó, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4 e vai dividir esses nomes aqui. O first name, middle name, last name. Ok? Exercício 6. Complete sobre você. Então, você vai completar aqui, ó. My last name is. My full name. Full name é o nome completo, ok? My mother's first name is. My mother's full name is. Ok? Lembrando que full é o nome inteiro. Por exemplo, the full name is Eduardo Vieira Smith. O nome completo é Eduardo Vieira Smith. But the last name is Smith. Mas o último nome é Smith, ok? Bom, a última questão de leitura aqui, eu tenho uma comic strip, eu tenho uma tirinha para você analisar. Dá uma olhadinha nas imagens, as imagens são um recurso muito interessante para ajudar a compreender o que está acontecendo, ok? Analise bem as imagens. Analise bem as palavrinhas dos balões, do balãozinho aqui, ó, tem só uma pessoa conversando, tá vendo? Algumas palavras você conhece, outras você ainda não conhece. Mas não se preocupe, não fique apavorado com isso. É muito possível entender o contexto, entender o assunto, sem precisar entender e traduzir palavra por palavra. Nós já conversamos bastante isso na sala de aula, né? Não é necessário ficar traduzindo todas as palavras em inglês para compreender o texto em inglês, ok? Então, você vai analisar essa comic strip, vai analisar essa tirinha e vai responder em português, tá? O que você acha que a mulher disse para o menino. Não precisa ser uma tradução, tá? É aquilo que você entendeu do que está escrito ali no balãozinho da mulher. Você acha que o menino entendeu o que ela disse? Por quê? Explica a sua resposta aí, se ele entendeu o que ela quis dizer, né? Ok? Pessoal, durante esses 15 dias, então, você tem essas atividades que vão trabalhar um pouquinho da habilidade de leitura, habilidade de compreender textos em inglês. Tenho certeza que você consegue, boa sorte. Quero dizer para vocês que toda quarta-feira eu estarei online no Facebook da escola do 6º ano, né?
E se você precisar tirar dúvida, se você não entender um exercício, é só me chamar lá no Facebook, na mensagem, que eu atendo vocês, ok? Boa sorte, bye bye.